IM Podcast e o episódio de hoje será super, mas super especial. Aliás, com um convidado também super especial. Iremos comentar um assunto que há dias marcou a sociedade moçambicana. É um assunto subejamente já conhecido, que tem a ver com poligamia, mas não só. Ele é o nosso convidado, é pastor, mas além de ser pastor, é polícia de profissão. E nome é Dr. Manuel Lourenço. Assim como posso lhe tratar? Como posso lhe tratar? Dr. Manuel Lourenço, oficial Manuel Lourenço, pastor Manuel Lourenço. Qualquer coisa que tratar. E desejar bem-vindo ao programa. As três coisas pegam. Pegam, né? Mas o nome mais vulgar é Lourenço. Tá bem. O Manuel não é muito vulgar. Não é muito usado, sim. Usa um apelido. As pessoas chamam muito mais por Lourenço. Lourenço. Pastor Lourenço. Reverendo ok. Lourenço. Ok. Doutor Lourenço. Doutor Lourenço, Reverendo Lourenço, Oficial Lourenço. Yes. Chefe Lourenço. Chefe Lourenço. Mas de saúde, está tudo bem? Saúde está tudo bem. Tudo bem. Tudo Está bem, à vontade? graças a Deus. Estou muito à vontade. Muito à vontade. Muito à vontade. Está certo. Hoje vamos conversar. Como dizem os jovens, ou como nós os jovens falamos, um bate-papo. Vamos ter um bate-papo aberto, né? Bate-papo aberto. É verdade. E sinta-se em casa, seja bem-vindo mais uma vez. Aos nossos patrocinadores, o patrocinador, aliás, oficial, é o IMPM, que é o Instituto Médio Politécnico de Moçambique. O IMPM está na cidade de Chimoio e tem vários e bons cursos para o mercado de emprego. Por isso, é preciso que tenha conhecimento, conheça os cursos para poder se preparar. Logo que iniciar as inscrições, correr e fazer a sua inscrição e formar-se de qualidade, com qualidade, sair um profissional de qualidade, tornar-se um profissional de qualidade, profissional assim que é em contabilidade, eletricidade, construção civil, agropecuária e tantos outros bons cursos que o IMPM tem por oferecer, o que oferece ao público em geral. Joel, está tudo bem contigo? Eu sempre estou bem. Sempre, né? Não fica doente. Não fico. Como é que está a saúde? A saúde, graças a Deus, está em dia. Apenas estamos neste momento, nesta época em que vucu-vucu, em que os populares ou os internautas, né? Eu prefiro chamar internautas, não um povo em geral. Os internautas estão numa guerra com aquelas personalidades, os artistas que, na verdade, não apoiaram ao povo. Aqueles artistas que outros justificam que não foram ao enterro do Azagaia, outros dizem. Se formos já vê bem, o assunto não é o enterro, não. E depois como que reagiram? Depois do enterro, aquela marcha que foi impedida, começa aí. Mas ok, hoje não estamos para falar disso, iremos convidar alguém para fazer análise deste assunto, mas hoje estamos com um homem de Deus, estamos com um oficial da polícia, estamos com um reverendo e vamos conversar muito, com certeza o nosso amigo internauta está aí para poder ver e ouvir o nosso papo, entre aspas, a nossa conversa. Mais uma vez, bem-vindo. E para quem não lhe conhece, o que lhe caracteriza? Quem? Doutor, reverendo, pastor, oficial Manuel Lourenço. O que mais lhe caracteriza? Se calhar eu te caracterizei. Eu disse pastor, eu disse reverendo. Mas quem? Em suas palavras. De facto, eu sou Manuel Lourenço. Exato. O meu nome civil, natural da província de Manica. 54 anos de idade. Já é idade. Mas ainda é jovem. Casado. 54 ainda é jovem. Casado, pai de 3 filhos. 3 filhos. Dos quais a última menina. Última menina. Sim. Okay. Pastor reverendo da igreja evangélica. Sim. Estrela de Belém. Estrela de Belém. Sim. Está localizado na cidade de Chimoio, neste caso? Na cidade de Chimoio, no bairro Centrípico. Sim, ok. Sim. Também que foi fundada em 2016. 2016. Depois de nós termos estado numa igreja que tem a sua sede em Messica. Exato. Então, quando nós regressamos lá, às vezes que as coisas acontecem sem vontade. Sem vontade. Mas Deus, quando está por detrás disto, as coisas correm do jeito como a gente não esperava. Exato. Então, quando a gente regressa de um evento lá, os irmãos, nós éramos representantes dessa igreja aqui na cidade de Chimoio. Exato. Então, os irmãos começaram a dizer que eles não viram bem
como que foram tratados lá. Ok. E outro grupo dizia que vamos filiar numa outra igreja aqui na cidade de Chimoio, e outros diziam que se nós filiarmos noutra igreja, pode acontecer uma outra coisa, Ou que pior. vão dizer que vão dizer que eles são disciplinados, por isso eles saíram da igreja onde que eles estavam. Ok. Então, por que a gente não começa também? Mas nossa ali igreja. onde que foi, onde que saiu a decisão de criar, de fundar o ministério designado por Igreja Evangélica Estrela de Belém. Ok. E avançamos de 2016 até agora. Avançar. Deixamos... Antes de desenvolvermos este assunto, também é oficial da polícia, é isso? Sim. É oficial da polícia há Sim. quantos anos? Estou na polícia desde 1995. 1995. Sim. Já estamos a falar de quase 28 anos. 28 anos já. Está já a caminho da reserva, né? Exatamente. Exato. Sou chefe do departamento do policiamento comunitário. Exato. É um departamento que foi criado ao abrigo do último estatuto da PRM, Exato. que visa estabelecer a ligação entre a comunidade e a polícia. E eu sinto muito bem ali, porque eu estabeleço trabalho do jeito como eu trabalho na igreja, que é trabalhar com as pessoas, sensibilizar as pessoas, Exato. evangelizar as pessoas. No serviço também evangelizo a comunidade. Exato. Também como aos membros da PRM, quais são os modos que nós devemos utilizar para a gente ganhar a confiança da comunidade? Da comunidade. Quais são os critérios que temos que usar? Não, isso me faz muito bem. Exato. Não sinto a diferença quando estou na igreja, quando E também estou quando está no serviço, é tudo a mesma Exatamente. coisa. Tudo acaba sendo a Tudo mesma está coisa. sendo a mesma coisa. Mas também é formado em Direito, né? Sim. Pela Escola Superior de Economia e Gestão. ESEG. ESEG, sim. Ok. Faz Direito, também é formado em Teologia. Sim, fiz a teologia em 2009 a 2013 pela Traiune Biblical University, No Zimbábue. que é uma escola americana que tinha suas salas anexas na República do Zimbábue. E nós íamos ter aulas presenciais em Mutare. E fazia a ida e volta. Sim. Okay. As Também aulas bem próximo, né? presenciais, as aulas presenciais ocorriam 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. E nós fazíamos isso. Havia um grupo de sábado, havia um grupo de domingo, dependendo da sua escolha. Ok. Mas como que foi a infância do nosso convidado aqui, do reverendo, do oficial da polícia? Como que foi a sua infância? A minha infância foi igual a qualquer de outra pessoa, sim. Eu nasci no distrito de Manica, mas os meus pais viviam... Ali só foi nascer só. Mas vivíamos numa zona assim chamada Nhaucaca. Nhaucaca. Ok. No posto administrativo de Messica. Okay. E dali, por causa de umas outras situações, os pais estavam a seguir as terras férteis, acabaram emigrando para a selva. Eram agricultores, camponeses? Sim. O meu pai trabalhava no Zimbábue. Tá bem. E a minha mãe ficava a cuidar das crianças, da casa, sim. das crias que nós tínhamos. Então fomos vivendo na selva. Okay. Da selva, o meu pai queria me levar para o Zimbábue para ir estudar lá, mas o meu irmão, que tinha ido na polícia, estava no Maputo, então ele recusou, que o Manuel já começou a trabalhar aqui como infantil, de forma infantil, a família chamava-me assim. Manuel já começou a trabalhar, já começou a estudar aqui em Manica, aqui em Moçambique, para depois mudar e estudar no Zimbábue, seria um retrocesso. Então ele devia viajar para Maputo para ir continuar com os estudos lá. Eu não fui a Maputo em 83, fiz lá a 9ª classe do antigo sistema. 83? 83 já. Okay. Fiz a 9ª classe do antigo sistema e quando eu fiz a 9ª classe, o meu nome saiu, a minha afetação saiu à tropa. Fui a Zimbábue no grupo Nyanga. Havia um grupo que era formado pelos especialistas britânicos na República do Zimbábue. E quando volto aqui, dirigi um pelotão e nossa força estacionava-se em Manhissa e protegia o corredor. Província de Maputo. Exatamente, protegia o corredor de Limpopo. Exato. Então, trabalhei lá e em
89 passei a disponibilidade. Ok. Quando passo a disponibilidade, voltei a casa, aqui em Manica, e o ano seguinte, alguns anos depois, em 95, houve inscrição para a PRM, fui. Tentei Ok. sorte, fui. Concorreu. Concorri, sim. E acabou tendo sido selecionado. Exatamente. E foi a Matalane. Fui Na altura? a Dondo. Dondo. Na altura Ok, era Dondo. era Dondo. Sim, sim. Ok. E passei todas as fases da PRM, Exato. guarda da polícia, patrulhei. Foi guarda, patrulhou. Depois, 3 anos depois, fui Exato. chamado para ir fundar o departamento de relações públicas, porque estava lá o chefe Lucílio. Exato. E ele precisava de efetivo. Eu fui encontrar lá um colega, Capesse, que Deus o tenha, já falecido. Exato. E começamos a trabalhar. Quando ele volta de Maputo, num seminário que ele tinha ido, diz que você vai trabalhar na ligação por essa comunidade, como ele disse. Você trabalha na imprensa. E nós todos fazíamos o trabalho de imprensa, dar ocorrências policiais. Nas manhãs e pronto. Nas rádios, iam às rádios dar ocorrência, ok. E eu fiquei um pouco ligeiramente conhecido. Não. Eu fiquei um pouco chateado, porque eu pensei que era uma queda. Ok. Ir falar nas rádios. Deixar de falar da rádio. Deixar, ok? Para depois ficar ligado à comunidade. Polícia comunidade, né? Exatamente, E não, porque aquilo era tipicamente uma publicidade da minha imagem. São vocês que falam na rádio, Lourenço que fala na rádio, não sei o quê. Isso colocava-me numa posição relativamente superior. Sim. Quando o chefe volta de Maputo a dizer que você devia trabalhar ligação por essa comunidade, eu senti que estava a cair. Ok. Estava a cair. Só que o primeiro aspecto que aconteceu, houve a introdução de uma forma de organização das comunidades, de modo que sejam preventivos na área criminal, ok. Que são criação dos conselhos comunitários de segurança e introdução do policiamento comunitário. Exato. E onde que se recebe esse projeto é na secção de ligação por essa comunidade, que é aquela secção que eu estava a tentar rejeitar. Aí depois dali houve uma mudança. Havia outro chefe e eu fui contactar o chefe, já que você está a chegar, e outro meu colega já foi transferido, eu prefiro estar na secção de imprensa. Aquele chefe também foi muito cauteloso, não sei se foi usado com Deus. Disse, não, você está bem aí. Ligação para essa comunidade. Esse que há de vir, vamos colocar na imprensa. De novo fiquei desgastado. Queria mesmo, porque queria estar trabalhar com a imprensa. Porque até falar a imprensa, aliás, ser jornalista foi um sonho meu da infância. Sim. Agora, por que não seguiu o sonho? O coisa, como se chama? Didinho Caetano. Sim. Aquele da TVM. Nós estivemos juntos o Didinho? Quando ele foi selecionado para a TVM, nós concorremos juntos no Jardim Tunduro, porque nós éramos amigos do cantinho da Rádio de Moçambique. Com o tio Didinho? Exatamente, escrevíamos muitas mensagens e ligávamos, não sei o quê. Naquele momento, a Rádio de Moçambique tinha crise de locutores. Houve a necessidade de selecionar aqueles amigos dos cantinhos da rádio para pertencerem ao quadro da Rádio de Moçambique. Não, o Didinho Caetano, havia uma outra colega chamada Delmira Maache e outros colegas aí que foram apurados. E eu acabei não tendo essa sorte. Não, por causa desta veia. Esta veia de longe, de infância mesmo. Exatamente, E não foi quando eu estava sempre a caçar a imprensa. A caçar sempre a imprensa. Era uma forma de estar na PRM, mas também estando na imprensa. Fazendo aquilo que amou na infância. Exatamente. Que amava. Só que infelizmente a coisa não deu certo. Não deu certo. E eu comecei a gostar desta forma de relacionar-se com a comunidade, nesta secção, quando veio esse projeto, policiamento comunitário. Na altura, mestre Nathaniel Macamo, que estava no Maputo, era chefe do Departamento Central de Relações Públicas. Exato. E
Ele estava assessorado com o governo alemão através da Polícia de Investigação Criminal daquele país, Exato. que era o Dr. Fuchs. E nós recebemos esse projeto, fomos introduzindo também no Berro Piloto, Berro 5 na altura, Berro 5, agora exato. 25 de setembro, porque era o bairro mais afetado Por crime. pela criminalidade. Ok. Yeah. E era o mais populoso também. E não fomos ali. Ok. E aquele projeto trouxe motorizadas. Ok. E eu fui abençoado com uma motorizada. Oh. Aquele meu colega que veio na imprensa não tinha. Oh, E não comecei ok. a ver que, afinal de contas, Havia mais vantagem. Era uma Sim. mão de Deus, gente. Era a mão de Deus. Yeah. Eu mesmo, a secção que o último estatuto da PRM Ok. fez com que tornasse o departamento. Ok. Departamento de Processamento Comunitário. Exato. Que hoje estou a representar. Até hoje, sim, está a representar esse departamento. Sim, por isso Ok. até hoje sou superintendente da polícia por causa de dirigir este departamento. Mas há um assunto. É responsável pelo departamento com a introdução do departamento. Sim, sim. Questões de criminalidade. Porque, na verdade, o departamento faz com que as pessoas na comunidade, por si só, elas policiem. Temos os agentes de policiamento comunitário. Os membros do Conselho Comunitário de Segurança. Conselho Comunitário de Segurança, exatamente. Sim, sim. A criminalidade reduz com esta metodologia. Não, é só ver que os crimes violentos, homicídios, Exato. assaltos à mão armada, assaltos com roubo com recurso à arma de fogo, Aquela da noite. raptos, entre outros crimes que assaltos, roubos nas residências, está a diminuir. Está a diminuir em grande parte por causa do desenvolvimento dessa própria comunidade. Ok. Sim. Porque é só ver, esta área tem três elementos fundamentais, Exato. que é reuniões de ligação para essa comunidade, Exato. onde tem possibilidade de trocar impressões, forma de como encontrarmos uma solução daquilo que está a frequentar uma certa comunidade, juntos com a polícia. Aquilo que nós chamamos de reunião de ligação para essa comunidade. Exato. E tem a área de patrulhas de proximidade, onde que o policial, quando estiver a fazer patrulha, não só para ele identificar o indivíduo, pedir BI, não sei o que, ameaçar por aí fora, mas sim entrar em casa dele, sentar para conversar com ele sobre a criminalidade, o que ele sabe, o que ele acha, quais são os focos criminais do bairro onde ele está a viver, no sentido de ele ser informado que a partir das tantas horas, na rua X, não se passa porque ali ocorrem assaltos, violação de mulheres. A polícia, naquele período, vai alocar um grupo de patrulha para girar naquele sítio de modo preventivo. Ok. De modo preventivo. Por isso, esse sistema veio mesmo no âmbito do policiamento, de policiamento comunitário. Ok. É reunião de ligação para essa comunidade, patrulha de proximidade, apoio psicomoral. Veja, quando você for assaltado, Exato. a tendência é de distanciar-se da polícia. A polícia não está a trabalhar, eu fui roubado aqui, ninguém fez nada, não sei o que é. Exato. Mas depois de nós tomarmos conhecimento de que a casa X foi assaltada, a gente chega lá para vir consolar e para vir descobrir quais foram os pontos fracos a ponto de ser assaltado. Exato. E levanta a sua confiança, devolve a confiança com a polícia. Ok. Porque vamos dizer, se você tivesse feito isto, se calhar não ia sofrer o crime. Se tivesse feito isto, se calhar não seria vítima. Ok. E vamos consolar a família para que próximas vezes não se... Vamos reunir com a vizinhança para que no caso de qualquer movimento estranho, interajam, procurem mecanismos de se comunicarem, Exato. quer por intermédio de batuque, quer por intermédio de apitos, Ok. para todos se socorrerem. Amanhã é você, outro dia pode ser outra pessoa. Exato. Sim. Exato. E isso é apoio psicomoral, já falei aqui de patrulha de proximidade, já falei aqui de reunião de ligação para essa comunidade. E também há outra questão, há outro assunto, que nós também falamos com o nosso membro. Exato. Porque o nosso membro pode não ter uma boa estratégia de se lidar com a comunidade. Então nós transmitimos as boas maneiras de como interagir, como ser parceiro do cidadão. Como ser parceiro do cidadão? Como que ele tem que ser? Como que ele deve agir A na comunidade? simpatia.
Ok. Bons modos de interagir com o cidadão, bom atendimento e demonstrar sempre disponível para resolver o problema do cidadão. Ok. E não, o cidadão vai sentir-se confiante com a gente da PRM. Se isso ocorrer, aquelas coisas de vandalização das esquadras e não sei quem, postos policiais, não vão ocorrer, porque sabe dizer que temos um parceiro lá, que é o Lourenço. Ok. Então, como que eu vou destruir uma esquadra que lá está o meu colega, está o meu amigo, que é o Lourenço? Esta amizade vem através de policiamento comunitário. Então, são esses modos que nós transmitimos aos nossos colegas para eles serem simpáticos, serem honestos, serem parceiros da comunidade, de modo que possam resolver. Você não vai transmitir uma informação a um indivíduo que você tem dúvida. Exato. Eu dizer que o Sérgio é gatuno, o Sérgio roubou-me, que assim, é necessário que eu tenha confiança de quem estou a transmitir. Exato. Com o risco dele fazer o uso da minha informação e lixar a minha vida. Exato. Mas primeiro é cativar esta relação, esta confiança. A partir dali, você já pode me confiar e transmitir-me os focos criminais daquilo que está ocorrendo do seu bairro. Ok. Mas temos os membros do Conselho. É o Conselho Comunitário de Segurança. Sim. Os membros da comunidade. Exatamente. Qual tem sido o método de seleção deles? Em poucos minutos, só passamos para um outro assunto. Ali no bairro tem líder comunitário, tem Conselho Consultivo do bairro. Não, o Conselho Consultivo do bairro seleciona os elementos do seu bairro. Exato. E normalmente tem que ser pessoas influentes. Médicos tradicionais, pastores de igrejas, diretores de escolas daquele bairro. Diretores de centros e residentes de daquele bairro. Pode não ser residente. Pode não ser residente. Estou a falar de casos de diretor que vive num bairro, mas é diretor de uma escola de um outro bairro. Porque a partir da altura aquele é diretor daquela escola passa a pertencer à comunidade. E passa a conhecer. Okay. Porque convive com as crianças residentes daquele bairro. Okay. Que sabe dizer que na minha zona, papá, nós fomos assaltados, na minha zona, papá, tem um ladrão ao lado, não sei o que, essas coisas todas. Ele pode pertencer ao Conselho Comunitário de Segurança. Pastores de igrejas. São tantas pessoas que aparecem ali, pastor, à noite eu fui roubado, à noite ali assim tem em casa dos meus vizinhos, eles são de má conduta. Essa interação toda vai fazer com que a polícia seja potenciada de informações operativas. Sim. Está certo. Nós queremos passar para um outro assunto muito importante. Além de ser oficial da polícia, também é pastor, é reverendo. Reverendo, sim. Reverendo. Como é ser um bom pastor? Em poucas palavras. Esse termo foi dado. Exato. Com os meus crentes. Isso. Disseram que o reverendo é uma pessoa revelada por Deus. Exato. Para poder seguir a obra dele. Exato. E apóstolo é o enviado. Lá chamam-me de reverendo, como já habituaram muito, também apóstolo. Exato. Sim. E para ser bom pastor é necessário que você seja obreiro. Sinta aquilo que você sinta por outro. Se o outro tem fome, você tem que procurar uma solução de como lhe satisfazer. Uma das coisas de um líder cristão é ter empatia. Sentir por outro. Se você não tem sentimento por outro, não tem como ser líder cristão. Mas o sentimento deve ser acompanhado por obra. O que o líder deve fazer? Vamos supor que numa igreja assim que tenha pessoas que passam fome, que passam necessidades. O que é a igreja? O que o líder tem de fazer? O líder é aquele que visita primeiro. Tem de visitar primeiro? Visitar primeiro. Você analisa o estado de saúde da pessoa, do o seu crente. Estado de vida desse crente. Então, você reúne com a sua equipa de trabalho. O que nós podemos fazer para aquilo? Porque o facto de ser líder não significa que você tem. Sim. Mas você vai mobilizar os outros colegas. Vamos lá fazer isto para aquele colega. Exato. Então, o esforço vai ser direcionado para aquele colega. E por causa de si. Tem que ter amor. Para além de obra, tem que ter amor.
Ok. Para além de amor, tem que ter fé. Exato. Acreditar em Deus e fazer acreditar em Deus que esta doença vai passar ou essa situação vai passar. Você não vai encorajar alguém enquanto você não está encorajado. Acreditar em Deus, o homem de Deus tem que acreditar em Deus. Isso vai passar. Sempre tem que ter a fé. Fé em primeira mão. Em primeira mão. O Daniel, até no último minuto, ele ainda tinha fé. Exato. Era para ser lançado na cova de leões. Em nenhum momento ele desacreditou que eu aí vou morrer. Ele disse, vou entrar na cova de leões. Porque ainda acreditava no seu Deus que não vai acontecer nada. O meu Deus vai me proteger. Exato. É isso que o líder tem que ter. Sem isto não tem como ser líder. Okay. O líder tem que ser visionário, tem que ter foco. Onde que você quer levar ao povo de Deus para lá? Se você não tem foco, como você vai levar o povo de Deus para lá? Ok. Qual é o foco? Se você não tem foco, você pode ter carpinteiros, pode ter pessoas que servem a Deus lá, que têm dinheiro, não sei quem, pode ter canalizadores, pode ter pessoas que são pedreiros. Se você não tem foco, não vai construir a igreja. Não vai construir a capela. Exato. A igreja somos nós, mas a capela onde as pessoas vão passar culto não vai ter. Não vai ter banco, porque você não tem foco. Exato. O foco o líder tem que ter foco onde pode levar ao povo de Deus para lá. Exato. Sim. Assunto casamento na religião cristã. Como é que olha-se para casamento? O que é casamento? Para a religião cristã? Eu penso que o casamento já foi celebrado com Deus no Gênesis. Exato. Quando Deus fez adormecer o Adão. Exato. E tirou a costela do Adão, formou a mulher. E esse é o casamento? Esse é o casamento. E diz que esta é osso dos meus ossos. É o que estava a dizer Adão à mulher. Okay. Significa que a mulher partiu do Adão para ser formado a Eva. Okay. Não, ali estava sendo celebrado um casamento. Que este casamento tem que ser duradouro. Porque o casamento do Adão com Eva também durou. Okay. Também durou. Está a dizer aqui, reverendo, que o casamento é entre duas pessoas apenas. Yes. Isso que uma eu quero mulher dizer. E um homem. E um homem. Sim. Ok. E caso de um homem e duas mulheres? Porque também nós, eu perguntei, porque hoje em dia debates na sociedade, por exemplo, que as mulheres são muitas, o número de mulheres é elevado, o número de homens é reduzido. E para colmatar esse problema, por exemplo, para não termos mulheres solteiras, é preciso que haja poligamia. Que uma mulher ou um homem pode ter 2, 3, 4 mulheres para satisfazer a necessidade das mulheres, porque as mulheres são muitas. Mas também, se formos a ir para uma outra religião, a religião islâmica, segundo o Alcorão, Deus pediu ao seu profeta, que é Muhammad, para poder para informar aos homens que eles podem casar até 4 mulheres. Para a religião cristã, como é que olha? Sim, eu queria dizer, eu falou aqui de números. Sim. As mulheres são muitas. Sim. Em relação a homens. Em relação a homens, sim. Sim. Primeiro, isso não tem nada a ver com Deus. O número, em termos de população, demográfico. Não tem nada a ver com Deus. Deus não entra aí. Não entra aí. Tem a ver com questões biológicas. Questões humanas mesmo. Humanas mesmo. Ok. Por que é que o número de homens é reduzido? Sim. Se for a ver, é por causa das guerras. Participam em guerras. Participam em guerras, a maior parte deles são consumidores de drogas, de várias drogas, são bêbados, metem-se com muitas mulheres e a partir dali começam a ser vulneráveis a várias doenças. Mas também queria provocar. Mas também se formos a entrar para os nascimentos, sim. Em cada 1000 nascimentos, por exemplo, ou em cada 10 nascimentos, ou 100 nascimentos, não é possível vermos 80 mulheres e 20 homens, como que se diz? Não sei. Nunca estive atento a esta estatística de natalidade. Natalidade, sim. Quantas crianças nascem, por exemplo, quantas sim. crianças homens nascem, sim. Não, mas o que eu quero dizer é a prática. Exato. É a prática. O homem, se você apanhar 10 homens... 10 homens, sim. 10 mulheres... Exato. Maior parte
8 homens bebem, fumam e envolvem-se com muitas Exato. mulheres. Se apanhares 10 mulheres, 2 mulheres é que bebem, fumam e envolvem-se com muitos homens. Muitos homens, sim. Então, a diferença está aí. Quem começou a ter esta diferença é o próprio homem. Ok. Até as mulheres ficam em casa, diz que você, dia sexta-feira, aliás, sexta-feira é dia do homem. E os homens saem. Não pode dormir em casa. A mulher fica em casa. Ok. A mulher está a ficar em casa, está a conservar a sua saúde. Mas o homem não. O homem não, está a ir no boate, está a ir na discoteca, está a ir lá com Envolve-se com várias... mulheres. Só perder sono só. Exato. É perigo para a saúde. para a saúde. Sim. Só perder sono só. O dia seguinte está a voltar. Envolve-se com esta mulher. Amanhã está a envolver com esta mulher. Um carro, uma viatura, um veículo que subcarrega não dura muito tempo. Ok. Não dura muito tempo. Acaba perdendo a vida. E nós atribuímos Deus diminuiu o número de mulheres, de homens. Os homens, sim. Ok. Para nós podermos casar 4 mulheres. Quem disse? É Deus que diz isso? Ok. Não, a mentalidade... Quem promove guerras não é Deus. É homem. Sim, e é homem. E o homem diz que recrute homens, não quero mulheres aqui. Quem diz que a mulher não vai à guerra? Ok. A própria mentalidade humana é que está a trazer a desigualdade entre o número de homens e de mulheres. Na minha forma de ver, de acordo com as escrituras. Sagrados. Sim. Ok. Então, está a dizer aqui que o homem só tem de casar apenas uma mulher. Tem que ter uma única mulher. Todas as coisas que acontecem, Deus preveu. Exato. Deus um sexo. Eu pelo menos tenho um sexo. Ok. Ok. Que é para uma mulher. Para Dona Yugen. Ok. Simples como isso. Agora, se ele soubesse que um homem ou uma mulher é para se envolver com mais de 4 mulheres ou de 4 parceiros, ele ia colocar ali 4 sexos. Ok. Um para cada parceiro. Acessivamente. Mas isso é só para uma. Se você subcarregar a boca, engolir a comida de 4 pessoas, o que vai acontecer? Tem problemas, né? É problema sim. E não, por que nós nunca imaginamos que você leva um sexo, vai envolver mais de 3, 4 parceiros, que isso vai trazer problemas? Ok. Não imaginamos até lá. E não, é importante que saibamos que Deus previa que uma mulher para um homem. Um homem para uma mulher. Por isso ele fez Eva. Não fez Eva, mais Maria, mais Joana para Adão. Ok. Ele tirou apenas um lado, uma costela. lado da Da costela. Uma mulher Uma apenas. mulher só. Porque se quisesse que o Adão tivesse 2, 3, 4 mulheres, ele poderia, no jardim do Éden, dar ao Adão 4 mulheres. 4 mulheres. Eva, ok. Sim. Ok. Sim. Ok. Não, o número de mulheres em relação aos homens não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com Deus. Nós, o nosso comportamento humano, como se costuma dizer, a maior parte dos acidentes são causados por comportamento humano. Sim. E a maior parte das mortes dos homens são causadas pelos próprios homens. As mortes precoces, Exatamente. não naturais. Não naturais. Ok. Sim. Ok. Agora, essa narrativa de 4 mulheres, 5 mulheres, isso é apetite do homem. Isso sai do homem, não sai de Deus. É apetite do homem. E os próprios homens que desejam isso invocam a Bíblia. Invocam Jacó, invocam Abraão. Salomão, por exemplo, o reverendo, teve 700 concubinas e 300 mulheres. Como é que olha também nisso? É por isso a sua direção não desestabilizou-se. Desestabilizou-se, exato. Sim, por causa dessas concubinas mesmo. Ok. Mas o Jacó não foi por vontade dele. Sim, teve 2, né? Teve 2 Raquel e a mulheres. coisa. Sim. E não, Ok. esta falta de vontade, este erro que ocorreu na vida de Jacó, é isso que nós copiamos. Nós copiamos o errado, então. Copiamos o errado. Para o Abraão ter a outra mulher, foi o erro dele. Ele não conseguiu esperar. Quando Deus disse que terás o filho. Exato. Ele viu a promessa, Sara já parou o período, o tempo está a passar. Idade. E a idade está a subir. Ele começou a ver que perdeu a esperança. Okay. Até a própria Sara diz que arranja lá. Leva lá essa empregada aqui, mete-se com ela para você ter filho. Ok. Ainda Mas foi um erro. É um erro, sim. Não é isso que Deus queria.
Por isso nas escrituras disse vai matar para ir fazer o sacrifício o seu único filho. Mas o filho da empregada já havia. Por que não disse os seus 2 filhos? Porque não era a prometida, a criança prometida por Deus. Não era de Deus aquela criança. E nós vamos imitar este comportamento errado. Exato. Que ocorreu com grandes homens da Bíblia, de Deus na Bíblia. Não é caso, não são coisas para a gente imitar. Deus fez, no princípio, Deus fez o homem e a mulher. Simples. Uma mulher, um homem. Um sexo para outro sexo também. Acabou. E por exemplo, falamos aqui de exemplo da Bíblia, do povo, por aí, o hebreu. Sim. Mas se formos a dizer para a nossa africanidade, para a nossa África, contam a história. Segundo as histórias da nossa africanidade, os nossos avós, por exemplo, casavam, era normal terem 2, 3, 4 mulheres. E também, se formos a ir para a escritora Paulina Chisiane, citarmos a ela, ela defende também a poligamia e diz que um homem que tenha uma mulher, ele não é homem. Ele deve ter mais de uma mulher para poder saber gerir. Questões africanas também estão erradas para o reverendo Pai Lourenço. Eu não quero relacionar. Isso que estou a falar aqui Sim. é com base em mim. Sim. Olha, nós, os africanos, casam. Comportamento dos africanos. Sim. Sobretudo aqui na África Austral. Na África Austral, sim. Casam mais de 2 mulheres. Sim. 3. E dissemos que esta é a cultura africana. Não é a cultura africana, não. Porque é a região onde que ocorreu maior parte da escravatura. Transporte e tráfico de escravaturas ocorreu muito mais aqui na África Austral. Agora, eu nunca ouvi que os escravos que eram levados eram mulheres. Eram homens. A maior parte eram homens. Para ir enriquecer a força de trabalho lá, nas grandes plantações. Sim, lá. Sabemos o comércio triangular em que saíam os homens aqui para poder trabalhar nas plantações. Exatamente. Porque a mulher não tem força. Quer dizer, Sim. comparativamente ao homem, para poder trabalhar, o homem tinha mais força. Então levava-se mais homens e o número reduzia. Sim, de homens. Os navios que saíam com os homens. Como que ia ficar igualdade de números com homens, com mulheres aqui? Então, as mulheres, os homens que ficavam com um apetite humano, porque as outras mulheres também ficavam desamparadas, sentiram-se a necessidade de casar com mais de uma, 2, 3, 4 na mesma casa. Analisando isso. Exato. Não, onde que não ocorreu a escravatura lá na Europa lá? Não tem essa história de poligamia. Na Europa não tem. Não é lá muito. Não é lá muito, sim. Sim. Agora, como que esta toda a nossa cultura? Não é nossa cultura. Não é nossa cultura, foi uma coisa imposta. Através do sofrimento que nós tivemos. Ok. Não, vai dizer que nós temos a nossa cultura, isso? Não. Ok. Então, aqui Pai Lourenço, reverendo Lourenço, está a dizer com A mais B que o homem não o homem só tem que ter uma e única mulher. Uma e única mulher. Esse que eu defendo. Agora, eu não vou pagar Sim. alguém Exato. que morreu. Exato. Porque era consumidor de tabaco. Para além de tabaco, substâncias psicotrópicas. Exato. Para além disso, bebidas secas. Isso. Tudo isso destrói a saúde humana. Destrói. Morre. Deixa viúva. Eu tenho que ir compensar. Amparar a viúva. Não é assim. Porque, na verdade, o que está a falar para Lourenço, eu que estive com 2 convidados, um casal da cultura islâmica, né? Da religião islâmica, e que, na verdade, respeitando muito a eles, na verdade, disseram que na religião islâmica o homem deve casar ou pode casar 4 mulheres para uma questão de amparo à viúva, para não sentir-se solitária. Então, pode casar mais de uma mulher, 2, 3, no máximo 4 mulheres. Então, estamos a ver nesse Onde sentido. eles foram buscar essa teoria? No Alcorão. Alcorão é o livro usado na religião islâmica. Eu não sei se esse Alcorão como que fala também sobre a origem da humanidade.
Porque se a origem da humanidade é a mesma, não, eu duvido. Duvido. Por quê? Porque eles também invocam que os homens de Deus tiveram 2, 3, 4 mulheres. Sim. Não, é como que esses homens de Deus tiveram esse número de mulheres? E como que eles querem amparar? Porque as mulheres são muitas. Como que as mulheres ficaram muitas em relação aos homens? É causa humana. Eu tenho que satisfazer as vontades dos erros, os erros humanos. Não, eu tenho que cumprir aquilo que Deus diz. Tão simples como isso. Mas também tivemos uma convidada, uma senhora, também que a respeito muito. Ela disse que um homem tem direito de ter namoradas fora. Um homem casado diz que tem direito de ter namoradas fora. A mulher não tem direito de mexer no celular do marido. O homem sim tem direito de mexer no celular da esposa. Como é que olha isso? Na religião cristã, apesar de ter já colocado aqui a sua opinião na base da Bíblia, mas como é que olha para este comentário? Que viralizou, na verdade. Não, a tendência, isso acontece. Isso acontece nas nossas tradições. Sim. Eu tenho o meu sobrinho, os meus sobrinhos, 2, filhos do meu primo. Esses sobrinhos já são maioridade. Exato. Então, já estão a ter problemas sociais agora. Porque não dormem em casa. A tradição, a minha, é que não pode manter relações sexuais com uma mulher enquanto está a amamentar. Ou até criança completar 2 anos. 2 anos? 2 anos. O marido deve esperar, na tradição africana, que a esposa desmamente. Não, eu não disse a tradição africana, a minha. Ok. Lá na minha povoação. Mas também enquadra-se na africanidade. Como somos parte integrante da África, integrantes da África, sim. Acabamos concordando. Mas sim. na minha tradição, diz que não pode se envolver com a sua mulher antes da criança completar 2 anos. 2 anos. Que é o período de desmamentação. Sim. Não, a religião cristã não dá espaço para isso. Não vê nenhum problema. Não vê nenhum problema. E agora ainda, veja que a medicina evoluiu tanto. Você pode ir no hospital e ter anticonceptivos. Pode usar preservativo. Exato. Para mim, em concreto, bastando o 10º dia, o 13º dia, basta aquelas doenças acabarem e nós já estamos a envolver. É menos de um mês? É menos de um mês, sim. Já é menos de um mês, sem nenhum tratamento, sem nada. Aquelas dores acabarem. Já podem juntar-se. E temos 3 filhos desta maneira. Nunca tivemos problemas. Aliás, eram 5, as outras 2 crianças perderam a vida por causa de doenças naturais. Que não tem nada a ver com isso. Então, está a dizer aqui que não há problema nenhum. O casal, os jovens que estão aí, nasceram seus filhos. Agora, se nós seguirmos esta tradição, já imaginou um homem, biologicamente como um homem foi criado por Deus, ficar 2 anos sem envolver-se com a esposa, sem envolver sexualmente com qualquer mulher? É permitido isso? É aceitável? Exato. Não é crível. Ou você vai dizer, ou você não está bem, ou qualquer coisa disso. E a própria mulher é que insurge a dizer, olha lá, já que eu estou nessa situação, pode ir procurar. Arranja outra mulher. Mete-se lá com outra mulher. Não, é Bíblia isso. E você, quando vai lá fora, aquela mulher também não vai gostar que você sirva de tapete, de passatempo. Ela também tem os seus objetivos, tem foco na vida. No fim de 2 anos, que essa criança já cresceu, já pôde desmamentar, é quando você vai recuperar o seu casamento aqui. A outra já é esposa. Logo ficam 2. Isso tem a ver com Deus, isso? Isso é invenção do homem? Eu estou a dizer a minha tradição. E esses meus sobrinhos estão entrando em contradições porque já dormem fora, estão à espera de deixar fazer tempo aqui. Para que... Esperar os 2 anos. Esperar 2 anos. Já vive não sei o que. E eu também já estou a receber alguma... Tio, aquele teu sobrinho, ora não dorme aqui, ora não sei o que. E eu já sei o problema. Mas também se calhar o medo é de engravidar. Mas apesar de ter dito que há anticonceptivos. Há muitos anticonceptivos aí. Aparelho, pílula, preservativos, não sei o que. E esses anticonceptivos, biblicamente, não há problema nenhum. Não há nenhum problema. Não há pecado nenhum. Toda coisa que Deus inspirou o homem para fazer através de ciência, não há nenhum problema. Não há nenhum problema.
aqueles anticonceptivos, outros são resultado de certas plantas e não sei o que. Há problema disso? O preservativo vem de uma fábrica, não é problema, não há nenhum problema isso. Sim. E Deus deu inteligência ao homem para poder ver o que é bom e o que não é bom. Está escrito isso no Mateus. O que é bom, façais. Sim. Ok. E nós temos que saber separar o joio do trigo, só? Só isso acaba assim. Saber separar as coisas. Só. Ok, tem um bom ensinamento aos nossos internautas. Eu com certeza aos jovens que acabam de se casar, acabam de ter um filho, provavelmente já tinham esta informação. Sim. Tem, para não Sim. pode se juntar, deve esperar 2 anos. Está a ver o que é isso? Sim. A única barreira que existe Sim. é as dores Do parto. de parto. Pós-parto, depois do parto. Então tem de esperar que as mulheres passem as suas dores. Exatamente. Já está. Depois do parto já está. Ok. Sim. Ok. Agora, neste sentido, o homem... Agora, quando Sim. eu não consigo satisfazer, quando a mulher não consegue satisfazer o homem, dentro deste período, aparece questionamento. Minha esposa, como você quer que eu viva desse jeito? Como você quer fazer? Eu estou a autorizar, você tem direito, por causa do seu corpo, por causa da sua física. Ok. Pode ir arranjar para poder se aliviar, porque eu estou nessa situação. Exato. Nós concebemos isso desde os nossos avós, bisavós. Não, o homem como tem essa parte que pode. Até com mini pausa, na minha tradição, mini pausa a mulher já não pode se juntar. E depois com mini pausa o homem ainda está bem. Não, eu o homem ainda está... Sim. Sim, eu ainda preciso. Mesmo com 70 anos, 60 anos. Sim. E se você diz que já não posso porque estou na minha pausa, porque a minha avó educou-me assim, eu vou fazer o quê? Vou ter que conquistar uma miúda aí, que está em condições. Okay. Eu não vou ter 2 mulheres. Vem de Deus isso? Não. Agora, está a dizer que, na verdade, em outras palavras, dizer, nós temos que analisar aquilo que é a nossa tradição, vermos o errado, tirarmos o bom, continuarmos com ele. Sim, olha, certas tradições, Sim. quando entram em conflito com a lei, temos que abandonar. Ok. Com a lei humana e a lei divina. Exatamente, com a lei humana. Veja, só quero dar um simples exemplo. Lá na minha zona, na minha zona, Sim. havia, quando morresse um chefe da povoação, Sim. e não aqueles cunhados, aqueles que chamavam de mufambi, baixinhos como você, Sim. assim, Ok. eram matados para servir de almofada ao régulo. Afinal, Sim. isso acontecia há quanto tempo? Quanto tempo, por exemplo? Minha avó contava que Há há muito muito tempo. Afinal, Sim. matavam na hora e mortos colocavam como... Dizia que o tio, um dos cunhados dela foi salvo com a outra cunhada. Diz que, olha, aqui estão porque esse senhor parece que vinha de cena e era um pouco baixinho. Isso. Foram ver qual é, disse para o marido da tia fulana. Deixa ver que vai para a coisa. Não. E a outra foi coçar que, olha, você tem que fugir porque aqui você vai ser a almofada do falecido aqui. Então, colocavam dentro do caixão? É isso? Não. Essa tem que matar. Sim. Para nessa parte da cabeceira. Sim. Então, primeiro ser ele, depois servir de almofada do coisa. Agora, essas coisas... para seguir mesmo. Vou dar... Dá para seguir? É verdade. Coordena com a nossa Constituição da República. Com a humanidade. Uma questão humana também. Humana, sim, porque a vida é sagrada. É um direito fundamental do homem. Tanto como na lei humana. Sim, assim na como na Bíblia. Mesmo na Bíblia. Sim. Não matais, né? Exatamente. Ok. Agora a gente diz que não matais, diz que esses estão a seguir a Bíblia. Não sei, mas essa tradição é boa. Ok. Sim. Ok. Yeah. Mas é por aí. É por aí. Agora, não podemos. E as coisas, a tradição, quando não ajuda, temos que abandonar. Mesmo há certas pessoas que dizem, a Bíblia diz que multiplicais. Os próprios cristãos. Multiplicar? Podem ter 10, 15 crianças. Não é assim. Multiplicais pode ser. Multiplicai. Deus, quando diz multiplicar, não está a falar só de crianças. Multiplicai a vossa riqueza. Multiplicai vossos bens, multiplicai não sei quem, tudo isso, porque vocês já são 2.
Você já casou mulher. Ok. Por não nascer? Não ter filho? Sim. Ok. Faz parte de uma das multiplicações. Sim. Mas não pode só cingir na multiplicação. Dizer que é tudo que Deus disse temos que multiplicar. Exato. Você pode multiplicar o seu dinheiro, pode multiplicar os seus bens, pode multiplicar os seus carros, sua fazenda. São outras coisas que Deus está a referir na Bíblia. Não, a má interpretação em algum momento da palavra de Deus, isso nasce em muitas situações que podem entrar em contradições conosco próprios. Ok, só para terminarmos o assunto de casamento. Sim. Mas também temos um outro assunto, eu queria perceber do reverendo, assunto de casamento. Nós vemos, isto também vivenciamos nos últimos dias na própria nosso país, nossas cidades, mas isso vê-se mais na Europa, por exemplo. O casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, agora casam, mulher e mulher, também agora casam. Biblicamente, como é que interpreta? Em poucos minutos. Errado. Isto é errado. Porque Deus não fez outro Adão. Fez Adão e Eva. Adão e Eva. Porque sabia que Adão ia casar com Eva. Ok. Adão casou com Eva. Exato. E os sexos já estão definidos que este sexo é para aqui. Agora, o contrário disso não há. Foi dito que outra pessoa vai conceber. Outra pessoa não vai conceber. Exato. Sim. Os factos ditam por si. Exato. Os factos ditam por si. Não precisa insistir. Os rios já foram desenhados às suas margens. Sim. As águas só seguirem só. Se você vai estar nas margens do rio, é natural que você vai ser vítima. Porque as águas correm dali mesmo. Tudo isso que estamos a dizer de casamento, não sei o que, já está definido. Ok. O nosso aparelho reprodutor já está definido. Já está. Pai Lourenço, estamos mesmo já acima da hora, porque gostaríamos de ficar e conversar muito com o reverendo Pai Lourenço aqui. Qual é o maior sonho? Qual é o maior sonho na vida, profissionalmente, tanto como servidor de Deus, homem de Deus? Profissionalmente, eu gostaria de massificar. Exato. A relação entre a polícia e a comunidade. Exato. O povo, a população, quando ver um polícia, não ver um monstro. Até tirar foto a um polícia para depois mandar calar criança. Olha esse monstro, vai te balear, vai te chambuquear. Não. O polícia tem que ser amigo da comunidade. Este é o meu maior sonho. Exato. De ver a população a ser amiga da polícia. Exato. Mas eu tenho estado a falar com os meus colegas. O povo moçambicano tem receio de ver o homem armado. Tem. Porque 500 anos de dominação colonial, 16 anos de guerra, de desestabilização, mas outros conflitos, agora com o terrorismo, isso traz má imagem de uma pessoa fardada à população. Por isso nós temos que ser mais carinhosos, temos que demonstrar mais à população que nós queremos satisfazer as suas necessidades. Se são criminais, se são de segurança, queremos satisfazer. Há que ter paciência. Por isso queria chamar o apelo aos meus colegas para ter mais paciência para com a nossa comunidade. Exato. A religião é expandir a igreja ao nível nacional, ao nível internacional e para além do continente africano. Últimas considerações. Eu gostaria de apelar aos líderes religiosos para lerem a Bíblia segundo o contexto. Exato. Eu não vou pregar numa zona em que as pessoas são carenciadas, num centro de acomodação, dizer que Deus vai abençoar, vai te dar carro. Nós temos que ver a realidade daquela comunidade. Exato. Nem vou proibir o consumo de estupefaciente, cannabis sativa, de acordo com a cultura daquele povo. Eu chego lá, faço interação com aquela comunidade, vejo que aqui é suruma. Eu vou entrar lá a falar do suruma, sim, mas não no sentido negativo, até que eu consiga ganhar aquele povo. É quando vou dizer que suruma é prejudicial. Não, de acordo, temos que ver a Bíblia de acordo com o contexto. Em que contexto é que essa palavra foi escrita? Qual era o objeto? Qual era o espírito? Porque muitos pastores
desculpa, vou me desculpar muito, não consegue interpretar como nós interpretamos a lei, no espírito do legislador. Exato. Extensivamente, restritivamente. Esses três elementos é necessário que os homens de Deus usem para poder interpretar a palavra de Deus. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por cá estar nesta conversa e espero que venha mais vezes. Meu nome é Sérgio Teixeira, o IMPM Podcast fica por aqui. Até a próxima.